Buenas, gauchada, tudo for especial? Eu sou o Lucas Negro e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita, o assunto é sobre a origem e o significado da palavra chasque. Então, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira e aproveita, e também ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Tu já deve ter ouvido esse termo algumas vezes em músicas ou poesias, como por exemplo em Chasque para Dom Munhoz, mas tu sabe, o que significa esse termo chasque? Para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Mais ou menos ali na época da América pré-colombiana, antes dos anos 1500. Nesta época, havia o famoso Império Inca, e ele era devidamente grande, né, Começava lá no Peru e descia Bolívia, Equador, Chile, até um pedaço da Argentina. Estima-se que ele tinha mais ou menos 5.500 quilômetros de extensão e uma população de 10 milhões de habitantes. E naquela época havia um certo grupo de pessoas e essas pessoas tinham o ofício de chasques, escrito com i no final. E esses chasques, eles tinham a missão, geralmente eram pessoas jovens e bem atléticas, e tinham a missão de levar uma mensagem, um objeto, uma encomenda de um ponto até outro deste Império Inca. E ser um chasques era um grande desafio e também uma grande honra, porque era justamente eles os responsáveis pela comunicação na época desse império. E para aguentar a sede, o frio e também o cansaço, eles mascavam folha de coca. Eles tinham uma chuspa, que é vamos dizer assim, uma bisavó das guaiacas, onde eles tinham folhas de coca e eles podiam consumir. Isso dava mais fôlego, dava mais ânimo para eles. E lembrando que naquela época a folha de coca era considerada uma planta sagrada. E esses chasques, eles eram muito eficientes. Eles conseguiam fazer com que uma mensagem, vamos dizer assim, ela percorresse até 320 km por dia. Isso porque eles usavam um sistema de estação chamado tampo. Então, cada pessoa era responsável por um trecho que dava em média entre 10 e 15 quilômetros. E o traje, ou melhor, o uniforme desses chasques era bem interessante. Eles utilizavam sempre uma túnica com um pano, como se fosse uma mala de garupa quase, amarrada à meia espalda, aonde eles conseguiam carregar os objetos e as coisas. Também, como eu disse, eles tinham uma pequena chuspa e nessa chuspa eles levavam as folhas de coca e alguma outra coisa pequena que precisasse. Também andavam sempre armados. Eles tinham um porrete, um cacetete e também uma espécie de funda que era huaraca o nome. Só que é parecida como se fosse uma bolhadeira, só que a huaraca ela solta a pedra quando girava. E também eles carregavam um outro artefato que o nome é pututu, que vem da música do Mano Lima. Temo domando, temo aprendendo, temo ensinando. Esse pututu, ele é como se fosse uma espécie de concho, uma trombeta, e que eles tocavam quando estavam chegando perto da estação, que eles chamavam de tampu. Então eles já tocavam isso aí, já avisando o próximo chasque, que era para ele se preparar, que era hora dele correr. E esse sistema de chasques era tão bueno e tão eficiente que mesmo depois que o Império Inca acabou virando vice-reino do Peru, com a dominação espanhola, eles continuaram utilizando o mesmo sistema. Tanto que teve um tal de um cronista espanhol da época, um escritor, o nome dele Pedro de Chiesa de León, que ele escreveu o seguinte: os incas inventaram um sistema de postagens que era melhor que se podia pensar ou imaginar. A notícia não poderia ter sido transmitida a uma velocidade maior mesmo com cavalos velozes. Isso para mostrar como que esse sistema de chasques constal dos tampu da estação funcionava muito bem. Então, a palavra chasque que a gente utiliza hoje, ela vem lá da linguagem quechua, da palavra chasque, que significa correio, retransmissor,
estafeta, mensageiro. E possivelmente, com o tempo, acabou sendo associado a palavra chasque não ao mensageiro, a quem portava a mensagem, mas sim diretamente ao conteúdo daquela mensagem. Então, podia dizer, vou mandar um chasque para ti, e ele achava que tu estava enviando a mensagem e não necessariamente a pessoa. Então, começou a misturar, a tirar da imagem da pessoa, do mensageiro, do chasque, para o chasque virar apenas a mensagem. E no dicionário de regionalismos do Rui e do Zeno Cardoso Nunes, ele traz o termo chasque com a seguinte definição: mensageiro, estafeta, próprio, pessoa que se despacha levando uma mensagem. Também carta, aviso, recado, desafio, o mesmo que chasque com i no final. E então, para nós gaúchos, chasque tem o sentido, tem o significado de mensagem, de aviso, de recado. Como é bem dito na música Chasque para Dom Munhoz, amigo Elbo Munhoz, meu chasque não tem floreio. Ou seja, meu chasque, a minha mensagem, ela é direta, ela é curta, ela é simples. E tem outro termo associado à palavra chasque, que é chasqueiro. Só que como a gente bem pôde perceber na história, chasqueiro não pode ser a pessoa que está entregando o chasque, muito menos é a pessoa que mandou o chasque. Dá só uma olhada como o termo chasqueiro está empregado na música Pago Santo do Telmo de Lima Freitas. Cantar de esporas num trotezito chasqueiro, que o missioneiro não se esquece nem por nada. Chasqueiro, então, é um tipo de trote do cavalo. É aquele trote duro, largo, meio apressado. Em outras paragens, o povo chama também de trote inglês. Então, essa é a história da palavra chasque. Começou como sendo um ofício de mensageiro, de entregador, e com o tempo acabou virando o conteúdo, a mensagem. Se te agradou saber essa história da palavra chasque e quer saber outras histórias mais, segue a gente aqui no Campeira, tia. Clica no botão gostei, então compartilha no teu Facebook, envia na zapa toda gauchada e ajuda o Linha Campeira a esparramar ainda mais nossa rica cultura mundo afora. De resto aqui, tia, deixa meu abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.